Olá, gente. Boa tarde. Estamos em mais um vídeo aqui no canal. Novamente eu peço aos irmãos que compartilhem, né? Mande um like, né? Comente aí. E que vocês venham me ajudar nessa empreitada, tá bom? E desejo uma boa tarde a vocês. Que Deus venha suprir na vida de vocês todas as necessidades. Que Deus venha se fazer presente, venha iluminar a tua vida, tua casa, tua família. Tá tarde que só, hoje eu lavei uns pratos, fiz umas coisas aqui em casa e, eu nem almocei. Eu tô merendando aqui um pão de milho aqui, ó. Um pedacinho de pão de milho, que eu já comi uma parte aqui. Aí eu vou gravar essa outra, eu comendo essa outra parte aqui com vocês. Tô tomando um golinho de café. Um golinho, a xícara cheinha. Com as minhas coisas, minha louca. Pois é. Eu tinha falado aí no vídeo, né, sobre a minha infância, algumas coisas que aconteceram na minha infância. E também que eu tinha algo para conversar com vocês, né? Então eu vou bater um papo aí com vocês de uma situação que aconteceu na minha vida. Eu sei que tem coisas que esse canal ele foi para variedades, para colocar várias coisas. Vamos pro vídeo, né? Eu desejo que Deus venha iluminar a tua vida, tua casa, tua família, que Ele venha entrar com providência onde você está precisando do socorro de Deus, que Ele venha se fazer cada vez mais e mais presente, operando em todo sentido da sua vida, tá bom? Receba aí a paz de Deus, receba aí aquilo que Deus tem para fazer hoje, nesse dia, nessa tarde, na tua vida, em nome de Jesus, amém? Porque Jesus te ama e eu também, tá certo? Estou orando por vocês e eu creio que assim como Deus tem sido na vida de muitos servos dele, na minha vida também, apesar de eu passar muita dificuldade, muitas coisas, mas eu creio que a presença de Deus é presente na minha vida, porque eu posso sentir a presença dele. Em tudo que eu faço, eu sinto a presença de Deus, porque eu conheço as minhas dificuldades, eu conheço as minhas necessidades, eu conheço tudo que eu tenho passado, que eu passo ainda, né? E eu sei que um dia, como as ondas do mar, né? Elas vêm, mas elas também vão, né? E que Deus faça com que elas fiquem lá e elas venham, mas elas vêm só para a beirinha da água e fiquem por lá mesmo, porque coisa ruim. Eu falei no outro vídeo que eu não aceitava coisa do mal. Realmente eu não aceito coisa do mal. Mas tem uma palavra na Bíblia que fala, lá em Jó, que Jó, ele era um homem rico, né? Um homem temente a Deus. E Satanás disse que chegou para Jesus e disse assim: Jesus, Jesus disse assim: você já viu alguém semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus? E Satanás disse para ele também, disse para Jesus assim: também o Senhor faz tudo por ele é rico, ele tem família, ele tem dinheiro, tem tudo. Aí, se o Senhor deixasse eu tocar na vida dele, aí o Senhor disse, se o Senhor deixasse tocar na vida dele, aí o Senhor disse assim: pois vai, tu vai tocar, mas tu vai tocar em tudo dele, mas tu não vai tocar na alma dele, não vai tocar na vida dele. Porque Jesus não nos rejeita, Jesus não entrega a nós a maldade, né? Às vezes somos nós mesmos que desobedecemos a Deus, somos nós mesmos que nos soltamos do abraço do Pai e íamos para lugares e praticamos coisas que muitas vezes não é bom para nossa alma, para nossa mente, para o nosso coração, para nossa vida, né? Então, Deus permitiu que Satanás tocasse ali nos bens de Jó,
Deus permitiu que Satanás tirasse toda a riqueza de Jó, né? Deus permitiu que o Jó perdeu, Satanás tocou, Jó perdeu a família dele, Jó perdeu a riqueza dele, Jó perdeu a saúde, né? Que ele estava, tinha ficado com a lepra, né? E só o que restou para Jó foi a fé em Jesus, a fé em Deus. E um simples caco de telha para coçar suas feridas, suas chagas. Ele estava com uma lepra na pele dele, que a pele dele estava saindo couro, saindo salmoura, sangue. Já estava sofrendo. E aí, o que quero dizer com isso? Quer dizer com isso que quando a gente pensa que tudo está perdido, Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre tem uma direção. Deus sempre tem uma restituição, uma renovação. Enquanto a vida, a esperança, Ele sempre dá uma oportunidade. Você não venha perder a sua fé. Não importa o que você esteja passando, mas que você venha confiar no Senhor. Você venha olhar para o céu. Deixe de olhar para o chão, olha para o céu. Porque lá no céu tem esperança, tem novidade de vida, tem oportunidade. Lá no céu tem o novo, tem a restauração. Lá no céu tem a luz de Deus, que transmite na tua vida, na tua casa, na tua família, onde quer que você esteja, e os anjos estão ali, a presença de Deus está ali contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus é contigo. Onde quer que você esteja nesse momento, Deus é com você, Deus é contigo, você não está só. Jesus, ele é um homem que ele é um Deus, né? Um Deus. Ele é um Deus poderoso que ele confunde. Onde muitos dizem assim, Jesus está aí, nessa situação, nessa condição. Jesus está nessa aí. Como pode? Jesus, ele confunde, ele surpreende. Onde muitos pensam que tudo acabou, que não tem mais jeito, Jesus, ele chega e diz, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui sim. Então, já tem uma historinha que os católicos não estou falando de religião, tem até uma historinha que fala que Jesus, ele tinha vindo como um mendigo, né? E ninguém sabia que ali era Jesus. Ninguém sabia. Aí rejeitava, fizeram tudo que queria com o mendigo. E lá no finalzinho descobriram que Jesus tinha ido ali fantasiado de mendigo. Então, aonde nós nunca devemos rejeitar as coisas de Deus. Nós temos que vigiar e prestar bastante atenção nas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso redor, nas situações que Deus permite que nós passamos. Mas o foco do vídeo, então, creia e confia, acredite e espere em Deus. E levanta a cabeça e segue em frente. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, que marcha como soldado de Cristo. Amém? Então, vamos falar o foco do vídeo, né? Vamos falar sobre alguma coisa que aconteceu com a Simone. Então, novamente eu cumprimento a todos, né? E eu tenho para dizer que Jesus te ama e Ele é contigo, tá bom? E alegre teu coração, confia no Senhor. Não se turbe o vosso coração, creia de Deus, viu? Confia em Deus. Então, falar uma situação que aconteceu com uma pessoa que eu gosto muito. Eu não tenho mágoa, não tenho ódio, não tenho inveja, não tenho ressentimento. Eu não quero o mal dele, não quero o mal dela. Era uma mulher. Então, nós passamos pela pandemia
E na pandemia foi muito difícil. Difícil assim, em termos tanto de saúde como outras coisas. E também, praticamente, a casa de oração, todos pensavam que ia parar. Que nós não ia orar, que nós não ia buscar. Mas servo de Deus, que é servo de Deus, sempre arranja um jeitinho para glorificar a Deus. Sempre Deus dá o escape. Meu cabelo está assanhado. Sempre Deus, Ele dá uma direção, Ele dá uma ideia, Ele dá uma estratégia. Como as igrejas fecharam, né, por ordem, né, do governo, eu fiquei orando, fiquei buscando, fiquei louvando, dando um lugar aqui, tal, o Pai, o Espírito Santo, eu, meu esposo e minhas filhas. Tem umas igrejas próximas aqui que tem uma irmã. Essa irmã passava, eu louvando, né, escutava. A igreja dela não estava tendo oração, estava tendo muito pouca oração e ela costumava buscar todos os cultos direto, né. Ela chegou na minha porta e disse assim: irmã, eu senti de ficar aqui lhe ajudando. Me ajudando aqui nas orações, enquanto não começa os cultos da minha igreja. Se você quiser, eu fico aqui lhe ajudando. Essa irmã já tinha entrado umas contendas comigo, por causa de uma filha minha. Porque a minha filha, quando ela chegou aqui nessa casa aqui, ela se identificou muito com esse ministério. Porque tinha criança, né? Tinha jovens. E onde tem jovem gosta de jovem, né? Aqui, a casa de oração, e tem criança, tem jovem, mas é raro. Raro vir. Lá tem os grupos, né? Tem os grupos, eles trabalham mais com jovem. Então, e também Deus tinha esse chamado para ela. Eu tenho essa certeza porque Deus já tinha me revelado muitas vezes. Através de vasos, através da palavra. Então, o que aconteceu? Eu fui para lá, eu fiquei em casa, essa senhora veio. Eu abracei, eu recebi, eu abracei. Apesar de antes já ter tido um desentendimento com nós duas, né? Por causa dessa minha filha, porque ela vivia perseguindo a minha filha dentro da igreja. A minha filha fazia as coisas lá, ela ia lá, dizia que estava mal feito e ia lá fazia tudo de novo. Não sei qual é o pensamento dela. Ela já era uma mulher de idade, mãe de família, casada, serva de Deus, e não vigiou, fez coisas que não devia, falou que não devia, fez que não devia. Nós somos falhos, né? Tudo bem. Eu, como mãe, me fez chegar aqui angustiada, triste. Eu ia perguntar, ela não me dizia nada, porque a minha filha nunca foi de estar dizendo, eu estou assistindo isso, estou assistindo aquilo, ela sempre foi calada. E como mãe, né, que eu sabia as dificuldades da minha filha, as dificuldades que ela passava, e eu também passava junto com ela, eu comecei a orar a Deus, e Deus começou a me mostrar o que estava causando aquilo. E eu não suportei. Teve um dia, que eu cheguei na minha porta da minha casa, fiquei na porta, um dia de domingo, fiquei na porta e minha filha tinha acabado de chegar da EBD, lá, chorando, séria, trancada no cantinho dela. Eu olhei e eu perguntei o que foi, o que aconteceu. Nada não, ela negou. Ela nunca me dizia, mas eu sou mãe. Então, como eu já tinha orado, Deus tinha me mostrado, eu não suportei. Eu saí na porta de novo e fiquei na porta. Nesse tempo eu tinha botado umas tranças no meu cabelo. Até umas fotos minhas no Face. Tava com as tranças no cabelo.
E essa pessoa se mostrava uma pessoa muito querida, abraçava todo mundo, amassava o ego de todo mundo, tão querida, com cor boa demais, que bom só é Jesus, né? Então, ela se aproximou de mim, eu não suportei, porque eu já vi várias vezes a minha filha passar por aquela situação e eu não estava suportando. Então eu cheguei, ela se aproximou de mim para elogiar as tranças que eu tinha colocado na minha cabeça, meus cabelos. E eu já fui recebendo ela com um semblante muito não favorável, né? Sério. Então eu cheguei e disse assim, olha, ela, sua trança tá bonita, eu disse, deixe minha trança aqui. Eu não quero conversa não. Olha, você tá passando do limite. Eu já tô por aqui com você. Toda vez que a minha filha chega aqui assim, eu fui falar, né? Minha filha tá angustiada, tem problema de saúde, tá com problema de saúde. Em vez de você ajudar, você tá afetando ela, tá me afetando também. Aí eu falei umas coisas, né? Exigindo dela, porque ela queria ser dona da igreja, a dona da igreja Jesus, ela queria mandar na igreja, mandar em tudo dentro da igreja, porque esse povo são assim. Fica disputando com os outros dentro da igreja, querendo tomar a igreja, querendo ser o dono da igreja, mandar na igreja. E a igreja é de Deus. Então, humilhando minha filha, né, faz o que queria, porque sabe que eu tenho uma casa de oração. Eu não sei qual o pensamento dela, o que ela pensou na hora. Eu sei que ela começou a humilhar minha filha, fora outras pessoas lá também. E eu explodi e falei mesmo. Então, ela não gostou. Nesse tempo, a irmã dela morava próxima à minha casa. Ela foi pra lá e lá tava assim de gente, ó. E lá ela começou a desabafar o veneno dela. Cuspir pra fora o veneno dela, falar de mim. E aí, com isso, os outros que estavam lá, ficaram ti. E quando eu pensei que não, tá igual um cálice, né? Que você enche e fica pingando pelas beiradas. A rua todinha ficou contra mim, porque onde ela chegava, ela pingava o veneno dela. Então, a pessoa começou a olhar para mim com maus olhos, com mau pensamento, me apontar, me julgar, me espedrejar. E sempre foi e vai continuar sendo. Jesus sempre me livrou e me livra. Porque Ele faz assim com seus filhos, com seus servos. Ele não desampara nós, porque Ele nos conhece. E Ele sabe se realmente nós merecemos ou devemos aquilo. E mesmo devendo, Ele sempre olha para nós com um olhar de esperança, de oportunidade. Então, começaram a me julgar, me oprimir. E o Senhor me botou nos braços dele e cuidou de mim. Ele só dizia, entra para dentro e fecha a porta e coloca o teu joelho no chão. E assim eu fui fazendo. E aquela tempestade, quanto mais eu orava, mais aquela aflição, aquela tempestade, aquele vendaval, aquelas coisas ia aumentando. Imagine, muita gente e só você ali no meio. Iam, preste ali. Então, eu me senti dessa forma. Como se eu estivesse no meio, um monte de dedo, o mundo inteiro me apontando. Mas eu sabia que tinha um ali comigo na fornalha. Aliás, 3, né? 4 comigo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, e a minha filha continuou indo pra lá e eu não proibi nada, né? Ela já tinha feito a escolha dela de ficar lá. Só poderia o que? Incentivar, ajudar, né? O que aconteceu? Tudo bem, passou uns tempos, né? Ela ficou irada, botava cara feia pra mim, dava rabo e saca pra mim, virava as costas pra mim, nem tchuiu pra mim. Tudo bem. Também não fui atrás de fazer questão, fiquei no meu canto. Só orando por ela, né? E por nós todos. Até que um dia
ela me contou que ela tinha sonhado comigo e contou pro marido dela. O marido dela disse assim: vai lá conversar com ela. Como se ele tivesse aconselhado ela a pedir perdão, pedir desculpa, né? E ela veio. Minha perna tá dormente. Ela veio. Quando ela veio, estava dentro de casa e ela entrou na casa de oração. Aí eu saí de dentro para fora. Ela, cadê a missionária Simone? Aí quando eu saí, caiu o pedaço do cuscuz. Quando eu saí, aí ela, ô irmã, eu queria falar com a irmã. Ela pode falar. Ela, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí ela, eu vim aqui conversar com a irmã, pedir desculpa à irmã, perdão à irmã, por causa do problema meu com a Brenda. Eu disse, não, irmã, deixa pra lá. Eu lhe perdoo, você tá perdoado. Você me perdoa também? Perdoa. Abracei. Tudo bem. Fiquemos assim, amiguíssimas. Foi só questão de tempo. Na pandemia, ela se aproximou. Foi uma benção, né? Ela disse que ia me ajudar. Ela me chamou, disse que ia me ajudar. Ela me ajudou, né? Aí, sempre quando ela precisava, antes desse desentendimento, ela me chamava para fazer campanha com ela em outros bairros. E eu orava a Deus, Deus tocava e eu ia. Aí, nesse tempo da pandemia, ela também estava precisando que eu fosse. Ela disse dizendo ela que sentiu de Deus de me chamar para me fazer campanha com ela. Tudo bem. Nesse tempo, ela não sei se ela já era obreira, já era diaconisa, eu não sei dizer direito. Eu acho que, se eu não me engano, ela ou era obreira, ou agora que ela foi levantada diaconisa, eu acho que eu não tenho muita certeza disso. Então, eu fui pra Caio. Ainda bem que não tinha mais nada dentro. Aí eu fui. Esse é um pozinho do cuscuz. Aí eu fui, né? Mas ela fazia campanha. Apertador meio. Fiz minha parte lá, né? E tudo. E ela só elogiando, porque Deus me usou, isso, aquilo, sou mulher de Deus, e blá, 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 blá. Amém. Tudo bem. Passou o tempo, me ajudou. Aí conheceu uma menina que o marido dela tinha largado ela por uma mulher mais bonita, mais nova, né? E ela tinha 2 filhas. E ela me contou que essa irmã era de outra igreja, mas estava fraca, né? Tinha fraquejado na fé, estava só em casa, estava sofrendo muito, estava com depressão, estava angustiada, estava estranha, estava querendo se matar, acabar com a própria vida. Aí ela veio aqui, né? Acho que não tinha irmãs preparadas ou não quiseram ir, mas ela fazia a campanha, porque o negócio era forte, né? Era forte não, era feio, né? Aí ela pegou, me chamou para mim mais ela. Eu orei a Deus, Deus tocou novamente e eu fui, porque eu gosto de dar oportunidade às pessoas. Mas se Deus tivesse dito que eu não fosse, eu não teria ido. Aí sabe o que aconteceu? Eu fiz tudo que estava no meu alcance, né? Como mulher de Deus, como serva de Deus, me esforçando. E chegou lá, eu convidei uma irmã minha que estava aqui, meu esposo, algum irmão que estava aqui junto conosco, e ela foi também. E a gente fez um grupo e a gente orou lá. Lá o Espírito Santo me usou para ela, né? Cantemos, oremos, louvemos, lemos a palavra de Deus, deixei o Espírito Santo me usar. E ali
Deus me usou para colocar a mão, orar e tudo, repreender o mal. E ali Deus me deu uma campanha. Só que eu fiquei assim, no meu pensar, aquela campanha, Deus tinha me dado uma campanha. Mas o Senhor, ele confunde as pessoas. Ele sabe que às vezes eu sou meio assim, eu gosto de falar umas coisas, em termos de eu ficar contando, às vezes eu erro muito nisso, de ficar contando as coisas que às vezes nem é para me contar, não para dar confusão, assim, quando eu considero muito uma pessoa, eu deixo ela à vontade, eu passo a confiar demais na pessoa. Então, eu vinha conversando com ela quando terminou a oração lá, e eu falei para ela que Deus tinha me tocado. Eu falei na frente de todos lá e falei quando eu vinha andando, ela me perguntou: Irmã, é para abrir a campanha lá? Eu disse: É, irmã. Deus me mostrou uma campanha, só que ainda Ele não falou para mim quantos dias vai ser essa campanha. Eu senti de Deus que era 3 dias. Assim eu falei para ela. Só que eu disse a ela que eu ia primeiro orar para Deus confirmar se era 3 dias ou se era 7 dias. Se era 3 ou se era 7. Foi o que eu fiz. Eu fiquei orando e eu disse a ela que na hora que Deus me desse essa resposta, eu ia entrar em contato com ela pelo celular, para ela se organizar para a gente poder ir. Tudo bem. Eu orei, né? E Deus confirmou que não era 3 dias, era 7 dias. Deus falou, é 7 dias. O negócio é meio. Eu disse, amém, Jesus. Então eu demorei, acho que se eu não me engano, uns 3 dias, por aí assim, para me poder me organizar, para poder fazer a campanha lá. Quando eu me organizei, né, jejuei, orei e perguntei qual era o dia, a hora, Deus me deu. Eu convidei uma irmã que estava aqui comigo, que também foi outra, né, que aprontou. Aí a gente foi fazer a oração. Não, aí como eu já sabia, né, já tinha falado com Deus, Deus já tinha confirmado tudo, eu mandei uma mensagem dizendo a ela que eu ia tal dia e tal hora fazer a campanha lá. Ela disse, amém, irmã, tá bom. Só que eu fui fazer a campanha lá, chamei essa irmã também, que eu disse que aprontou, né? Chamei ela, ela se alegrou e foi comigo. E a outra, eu tentei levá-la também, mas ela parece que ela disse que só dava para ir no segundo dia porque ela ia fazer não sei o que aí, resolver as coisas dela. Né? Então, eu fui mais essa irmã. Quando eu cheguei lá, vocês não imaginam o que essa irmã tinha feito. Por trás de mim, ela estava com outro grupinho de outra igreja, fazendo a campanha que eu tinha sentido que era para fazer, mas que eu disse que eu ainda ia orar. Pai, os 3 dias de campanha. Ela por detrás de mim, ela convidou um grupinho de outra igreja para fazer a campanha que Deus me tocou que era para fazer lá. Tudo bem. Aí eu fui tão inocente, né, fazer a campanha, que quando eu cheguei lá, já era o último dia, eles estavam fechando essa campanha essa campanha de 3 dias, eles estavam encerrando. E eu cheguei para fazer o primeiro dia das 7 campanhas. Aí eu, puxa vida, como é que pode? A mulher veio na minha casa me chamar para fazer a campanha na casa da outra que estava precisando. Eu deixei de fazer as minhas coisas dentro de casa, deixei outros compromissos para fazer, que aqui não tem nada a ver com o ministério dela. O ministério dela é outra igreja, que é uma casa de oração, que ela sai falando, dizendo que aqui não é igreja, falando mal daqui, apontando aqui, julgando aqui, me julgando. Só Jesus na casa. Aí eu deixei tudo meu, fui lá fazer a oração, por amor a Deus, por amor à alma delas. Fui. Tudo bem. Aí, de repente, quando eu chego lá, tá encerrando uma campanha, que foi justamente a campanha que Deus me tocou, que eu tinha passado mais ou menos 3 a 4 dias sem ir lá. Foi os dias que ela foi por detrás de mim arranjar um grupo em que ela já conhecia, porque eu não conheço quase nada aqui, que eu sou novata no bairro. Eu tenho poucos tempos aqui, acho que o máximo
Na época, quando ela me chamou, eu tinha o quê? Uns 3 anos. Eu não conheço muita gente. Eu posso ter 10 anos aqui dentro da minha casa, na rua, mas eu não sei da vida de ninguém aqui. Eu só sei daquilo que chega a mim, que eu vou orar, vou buscar, vou ajudar. Então, elas encerraram uma campanha e eu comecei a primeira das 7 vezes. E eu fiz a campanha todinha. Fiz a campanha todinha. Fiz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sétima, fiz toda. Essa irmãzinha foi comigo até quase o final da campanha, mais ou menos 4, 5 campanhas. 4 por aí sim. E as outras fui só eu e meu esposo. E continuamos a campanha até o final. Encerramos a campanha. Ela já tinha feito uma campanha e nós fizemos outra campanha. Porque eu já tinha falado para Deus que eu iria fazer. E a minha palavra não era para elas, era para Deus. Meu compromisso era com Deus, não era com elas. Mas ela agiu de má fé comigo. Por trás de mim, ela foi fazer a campanha com outras irmãs. Mas que bom, né? Porque Deus, às vezes a pessoa faz o mal pra gente, pensando que vai aí nos afetar, nos destruir, né? Fazer o mal para nós. Mas eu achei maravilhoso ela fazer isso. Foi uma traição, mas Deus transformou em bênção para minha vida. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, que era o último dia da campanha, eu conheci pessoas que eu nem conhecia. Servos e servas de Deus que eu nem conhecia. Que essas mesmas pessoas me ajudaram aqui na casa de oração. Mas ela ficou feliz com isso? Não, 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 não. Ela não ficou feliz com isso. Ela ainda tentou, né, mostrar que estava feliz, tentou ficar uns dias para dizer que estava feliz e tudo. Tudo bem. A gente passou muitos momentos bons na presença de Deus e tudo. Deu oportunidades para ela, né? Mas só que chegou um determinado momento, o que aconteceu? Ela trouxe uma menina aqui, que essa menina era a esposa do filho dela. Eles tinham namorado pouco tempo, com 2 meses eles tinham casado. 2, 3, 4 meses, não lembro direito, pouquinho tempo. E aí houve uma discussão entre ele, o casal, a menina fez biquinho e foi pro carro da mãe dela. E ele ficou pulando, namorando com outras, até conseguir uma que já tinha um filho de outro e agora tem um filho dele. Um filho ou uma filha, eu não lembro direito. Então, ela queria que eu concordasse com uma situação que não estava bom. Não era, eu não